É possível que alguns dos senhores já tenham assistido mais de uma vez, e eu já assisti muitas vezes, e cada vez eu aprendo mais. Pastor, esse ministério de algumas centenas de apresentações trouxeram muita experiência para a sua vida e de muitas pessoas. E nessa manhã, nós queremos desejar que o Senhor seja usado mais uma vez por Deus para trazer-nos essa programação do ritual, já que cada móvel que tem aqui nesse santuário foi buscado trabalhar em cima do original e tendo um símbolo muito especial para nós, cada um, e você vai mostrar isso. Então eu penso que será muito pedagógica a apresentação do santuário nessa manhã, além de uma pregação, uma aula de teologia para quem quiser aprender sobre essa importante doutrina que nós temos como adventistas, o santuário, praticamente a única igreja que prega o santuário celestial. Esse santuário que existiu, mas um outro que existe e está em atividade hoje. Que Deus possa lhe abençoar, Amém. Meu amigo. Amém. Amém. Bom dia para todos. É uma alegria muito grande estarmos de volta aqui. Eu quero dizer a vocês que esta é a minha igreja. Aqui me batizei. Além de eu ter me batizado, eu tive o privilégio de batizar meu pai aqui também. Então, é uma satisfação e temos aqui muitos amigos ainda do nosso velho tempo. E é uma alegria poder revê-los. Estarmos aqui outra vez. Somente para destacarmos a importância do santuário, lemos aqui um pedacinho do Grande Conflito que diz assim: o assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam de conhecimento sobre a posição e a obra do seu grande sumo sacerdote. Aliás, será impossível a eles exercer a fé que é essencial nesse tempo, ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Quão importante é a doutrina do santuário. É a doutrina básica da palavra de Deus. Se nós tirarmos a doutrina do santuário, cai por terra todas as demais. Porque a doutrina do santuário é a doutrina da salvação. A doutrina distintiva da igreja adventista, o sétimo dia, é justamente o santuário. Se nós retirarmos a doutrina do santuário da igreja adventista, o sétimo dia, ela se tornará uma igreja comum, como qualquer uma das milhares que existem em todo o mundo. Não é o sábado, não é a questão da mortalidade da alma que nos distingue, mas o assunto do santuário. Por isso precisamos conhecer. E ao estarmos aqui e falarmos e lembrarmos do ritual do antigo santuário de Israel, tem como objetivo de incentivá-los a se aprofundar mais, a conhecer mais, a estudar mais sobre esse assunto. Porque o santuário tem lições, como vocês vão ver algumas delas aqui. É impossível falar de todas. É incrível, é impressionante as lições que o santuário, o antigo santuário de Israel, ainda nos ensina. Muitas lições, preciosas lições. Vamos esquecer um pouquinho que estamos aqui em Maringá, a fim de fazermos uma viagem, uma longa viagem pelo tempo. Vamos retroceder cerca de 3.500 anos. Nós nos encontramos agora na planície do Sinai. Israel está acampado em suas tendas. Cada uma das 12 tribos, em um lugar previamente determinado pelo próprio Deus, com grande ordem. Tudo muito bem organizado. No centro, em destaque, está erigido o tabernáculo. O santuário que Deus pediu a Moisés que edificasse, quando disse, está registrado aqui em Êxodo, capítulo 25, verso 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles.
me farão um santuário para que eu possa habitar. Prezados, o desejo de Deus é sempre estar com seus filhos. Assim foi antes da entrada do pecado, quando Deus visitava Adão e Eva no jardim do Éden. Depois da entrada do pecado, nós vemos Deus continuando no seu interesse de estar com seus filhos. E na peregrinação do Egito para Canaã, a terra prometida, Deus mostrou no monte, de acordo com esse mesmo capítulo de Êxodo, faça conforme tudo que te mostrei para modelo do tabernáculo. Atenta que faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Deus mostrou o santuário original. E aqui já temos um vislumbre de uma ideia de que existe um santuário celestial. Porque ele é o original. O de Moisés seria uma cópia. É muito significativo vermos isso. Para que eu possa habitar no meio de vós. Israel, o povo de Deus naquela época, dependia de um templo físico para que Deus habitasse entre eles. Eles vinham ao santuário para confessar seus pecados, para receber a bênção de Deus. No novo concerto, nós temos um privilégio muito grande. Nós não dependemos mais de um templo físico para que Deus esteja entre nós. E na verdade, Deus não está mais nem entre nós. Porque no novo concerto, Deus está onde? Em nós. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Meus prezados, um dos grandes ensinamentos do santuário é que você e eu somos templos ambulantes de Deus. Isso significa que aonde quer que a gente vá, estamos carregando Deus conosco. Já pensaram um pouquinho o quão sublime e elevado é essa verdade? Percebem vocês o porquê das orientações da palavra de Deus? No cuidado do que devemos comer, beber, como nos vestir, o que pensar, o que falar, o que fazer, aonde ir. Por quê? Porque nós não somos qualquer coisa nesse mundo. Nós somos um templo, habitação de Deus. E eu pergunto nesta manhã, as pessoas com quem você entra em contato, têm visto Deus em sua vida? Você tem sido realmente um templo em sua casa? Em relação aos seus filhos, à sua esposa, ao seu esposo? Aos vizinhos, aos colegas de trabalho? É preciso que as pessoas vejam Deus em nós, porque somos o seu templo. Não é qualquer coisa isso. E Moisés, obedecendo a ordem de Deus, construiu um tabernáculo, que consistia de 3 partes: o pátio, o santo e o santíssimo. Tinha cerca de 4,5 metros de largura, 4,5 metros de altura, cerca de 23 metros de comprimento, circundado por uma cerca de tecido de linho, sustentado por colunas de bronze, cerca de 44 metros por 22 metros. Neste pátio existiam 2 objetos de bronze. Havia o altar de sacrifício ou altar de holocausto, que tinha um fogo que ardia noite e dia, fogo esse que originalmente havia sido acendido pelo próprio Deus. Um fogo sagrado, santo. Era aqui que os animais, que eram sacrificados aqui, na parte norte do santuário, havia argolas onde os animais eram amarrados e sacrificados. E esse altar servia para queimar, dependendo do tipo de sacrifício. E havia uma porção de sacrifícios, um diferente do outro. Às vezes somente a pele era queimada, ou então eles cortavam, esquartejavam o animal, lavavam e queimavam. Havia várias formas de fazer isso. O fato é que havia sempre fogo no altar de sacrifício. Com isso, nos sacrifícios diários,
da manhã e da tarde. Aos sábados, 2 de manhã e 2 da tarde. Indicava para o povo, não importando onde que estivesse. Quem sabe alguém doente em casa, mas sabia que lá no santuário o fogo estava aceso. Estava tendo provisão para o problema do seu pecado. E a grande verdade do santuário, prezados, é que há solução para o problema do pecado, seja ele qual for e quanto for. Havia aqui também a pia de purificação, onde os sacerdotes se preparavam para ministrar, representando pureza, lavagem dos pecados, representando o batismo. Aqui o pátio representa o Calvário, a cruz de Cristo, onde aconteciam os sacrifícios todos os dias. E essa pia tem uma mensagem especial. Quando foi pedido material para construir o santuário, o povo trouxe tanta coisa que Moisés foi avisado. Pede para o povo não trazer mais, que está sobrando material. Liberalidade, à disposição de doar. E as mulheres israelitas deram um exemplo especial. Elas deixaram de lado a vaidade, deixaram de lado o orgulho e fizeram uma doação especial de algo que era tão importante para elas, especialmente andando no deserto, algo muito raro. O que elas doaram? Elas doaram os seus espelhos. Naquele tempo que ainda não existia o vidro, os espelhos eram feitos de bronze polido. E as pessoas, então, usavam bronze, e percebem que dá para ver bem. Elas doaram seus espelhos, que foram fundidos, foram derretidos, para fazer justamente a pia da purificação. Um exemplo poderoso para as mulheres de hoje. A necessidade que você tem de deixar também a vaidade, o orgulho e dedicar à causa de Deus tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem. O quanto Deus pode fazer através de uma mulher em sua causa. E era nessa pia que o sacerdote todos os dias lavava cuidadosamente as suas mãos, lavava os seus pés, para poder ministrar diante de um Deus que é santo. Aqui no lugar, no pátio, acontecia diariamente vários tipos de sacrifício. Havia, já falei, nos sacrifícios fixos da manhã e da tarde. Mas além desses, ao longo do dia, acontecia vários outros sacrifícios. Por exemplo, havia um sacrifício especial quando os próprios sacerdotes pecavam. Havia um sacrifício quando as autoridades, um príncipe pecava, por exemplo. Havia um sacrifício diferente quando todo o povo pecava de uma vez. Por pecados conhecidos, pecados desconhecidos. Mas sabe, minha gente, o sacrifício mais tocante, o sacrifício mais impressivo, era aquele feito em prol de um pecador arrependido. Quando alguém na comunidade de Israel reconhecia que havia pecado, saía de sua tenda e vinha em direção ao tabernáculo levando uma ovelhinha. Você pode imaginar que aonde quer que ele passasse, as pessoas apontavam e diziam, ali está indo o quê? Um pecador. Isso é assumir a sua culpa. Corajosamente. E o pecador vinha triste, pesaroso. Por quê? Um ser inocente deveria morrer. Quem sabe uma família pobre, com poucos animais, ou quem sabe um animal de estimação tinha que ser trazido para ser sacrificado. Sem culpa nenhuma, por causa dos seus pecados, das suas falhas. Mas, então o que ele fazia? Colocava as mãos sobre a cabeça daquela inocente vítima. Confessava os seus pecados. E assim, simbolicamente, os pecados eram transferidos para aquele animalzinho, que representava Jesus, o Messias prometido, o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo mundo.
Em seguida, por quê? O salário do pecado é a morte. Sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. O próprio dono da ovelhinha tinha que sacrificá-la. Você pode imaginar com que grande tristeza ele via o sangue escorrer do animal que não tinha culpa nenhuma, por causa das suas culpas. Mas, ao mesmo tempo, ele saía grato, feliz e louvando a Deus, porque ele não precisara morrer. Alguém morreu em seu lugar. Morte substituinte. Meus prezados, pensa um pouquinho nisso. O pecador vem injusto, condenado pela lei. Vem debaixo da lei, que o condena à morte eterna. E aqui recebe misericórdia, perdão de Deus. E sai debaixo da graça, salvo, com seus pecados perdoados. Pense um pouquinho. O que representa Jesus para você, para mim, para toda a humanidade? Jesus pagou o preço. Jesus já trilhou esse caminho. Nós deveríamos cada dia sermos gratos e dizer: Senhor Jesus, muito obrigado, porque eu não preciso morrer eternamente. Então você não precisa ter medo da segunda morte. Você não precisa temer a separação total de Deus, a perdição total. Por quê? Esse preço já foi pago. Você não deve ser grato a Jesus a cada momento. Senhor, obrigado, porque já me está assegurada a eternidade. Eu não preciso morrer eternamente, porque o Senhor já pagou o preço. Já passou por isso. Seja grato a Jesus. Reconheça tão grande sacrifício que Ele fez por nós. Para a questão legal, o sangue das vítimas sacrificadas deveria ser transferidos para o tabernáculo. E preste muita atenção, na maioria dos sacrifícios que aqui aconteciam, o sacerdote pegava uma porção do sangue em uma vasilha de ouro e colocava nas 4 pontas do altar de sacrifício, o altar de holocausto, porque representava a cruz de Cristo, onde o sangue de Cristo foi derramado. E derramava depois o restante do sangue na base do altar. Na maioria dos sacrifícios, essa era a forma de transferir os pecados para o tabernáculo. Havia outras formas, vamos ver ainda. Uma delas é quando os príncipes pecavam, o sacerdote comia a carne do animal sacrificado, e ao entrar no santuário, era feita a transferência. Que fantástico era o santuário. Quantas e quantas lições. E vocês sabem que, ao terminar o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde, era um momento muito especial que veremos logo em seguida. O sumo sacerdote comparecia perante a congregação. Era um momento especial no final da manhã e no final da tarde. Os sacerdotes tocavam as 2 trombetas de prata. Onde quer que as pessoas ouviam o som da trombeta, se ajoelhavam reverentemente. As pessoas que estavam próximas do santuário se aproximavam, porque iriam receber a bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que momento especial era esse para Israel? Porque estavam ali na presença do sumo sacerdote, que era representante espiritual do povo. Ele era o representante do próprio Cristo, do próprio Deus entre eles. Era o juiz, era o que resolvia todas as questões em Israel. E ele se impunha com a sua indumentária tão vistosa, composta de 3 peças. A primeira, um tecido multicolorido, azul, púrpura, carmesim, bordado a ouro.
Nessa peça chamada o éfode, no éfode havia um peitoral do tamanho de um palmo de um homem, com 12 pedras preciosas, cada uma delas representando cada tribo de Israel, que ele levava bem perto do seu coração. Como representante do próprio Deus, o ensinamento é que Deus ama tanto seus filhos, que quer que eles se sintam como se estivesse bem pertinho do coração de Deus. Não se esqueça disso. Sabe aquele momento que você está sentindo injustiçado, sozinho, abandonado por todos, nada dá certo? Você nunca está só. Deus quer que você se sinta como se estivesse bem pertinho do seu coração. Mas havia duas outras pedras preciosas maiores, Urim do lado direito, Tumim do lado esquerdo. Nas grandes questões de Israel, quando a resposta era sim, pode, vá, faça, Deus se comunicava com o sumo sacerdote. E havia uma luz que incidia na pedra da direita, no Urim. E essa luz indicava que a resposta era positiva. Quando a resposta era negativa, não pode, não vá, havia uma nuvem escura na pedra da esquerda, no Tumim. Ali, esse peitoral era preso ao éfode, com correntes de ouro e fitas azuis. Sobre os ombros, duas pedras de ônix, com 6 nomes das tribos de Israel de um lado e 6 do outro. Como líder espiritual, eles veem a presença de Deus, como que carregando o povo de Deus, a nação de Israel, sobre os seus ombros. Um exemplo poderoso para os líderes de hoje, anciãos, pastores, que temos a responsabilidade de conduzir as pessoas à presença de Deus. Com que honradez, dignidade e seriedade devemos fazê-lo. A segunda peça era um manto azul bordado de ouro, que tinha sininhos que tilintavam, e vamos ver numa ocasião bem especial. A terceira peça era semelhante à do sacerdote comum. Na cabeça, a mitra, com uma lâmina de ouro com fitas azuis, lâmina de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor. Pense um pouquinho. Onde está essa frase? Não faz muito tempo que os cientistas descobriram que aqui nós temos o lóbulo frontal. E esse lóbulo frontal é responsável pela questão moral, das decisões da vida. E é justamente onde está escrito o quê? Santidade ao Senhor. Prezado amigo, prezado irmão, você quer ser forte contra as tentações e as provas? Quer vencer as tendências pecaminosas e ser um vitorioso ao lado de Cristo? Encha a sua mente de santidade ao Senhor. Esse é o grande segredo da vitória espiritual. Encher a mente de santidade ao Senhor. Estudando a sua palavra, orando, testemunhando, adorando a Deus, se entregando a Ele cada dia, se envolvendo com Cristo Redentor. É assim que enchemos a mente de santidade ao Senhor. Lamentavelmente, há tantas coisas que têm tomado tempo e enchido a mente das pessoas. Cuidado com isso. Lembre-se, o segredo da vitória é santidade ao Senhor aqui dentro. Cada detalhe do santuário tem ensinamentos. Interessante que o santuário está montado aqui, mais ou menos como era lá no deserto. Deus orientou que sempre ele deveria ser montado com a frente voltada para o nascente. Parece que o nascente é para cá, me falaram. O leste. Por quê? Pense um pouquinho. Naquela época, a maior parte dos povos pagãos, que tinham tantas divindades, para muitos, a principal divindade era o sol. Os sacerdotes pagãos e o povo se inclinavam diante do sol para adorá-lo. O sacerdote de Deus
ao adentrar o santuário para adorar o Criador, dava as costas para a criatura. Imaginem, que mensagem poderosa é essa? Você quer adorar a Deus verdadeiramente? Tem que dar as costas para os deuses desse mundo, que são muitos. Tudo aquilo que toma o primeiro lugar em nossa vida se torna o nosso Deus. Deixar o mundo, deixar a adoração das coisas desse mundo para trás, para adorar o Deus verdadeiro. Tudo no santuário fala de salvação. Por exemplo, a cobertura do santuário. Em toda a extensão do santuário e também nos lados, ele era protegido por 4 camadas. A primeira dela, muito resistente, impermeável, feito por tirado do couro de um animal muito comum ali na região do Mar Morto, chamado dudongo, parecido com o peixe-boi. Ele protegia. Mas a aparência dessa cobertura não era tão agradável, porque era escura. O escuro lembra o pecado. Providencialmente, a segunda camada, que protegia toda a extensão do santuário, do lado também, era feita da pele de ovelhas tingidas de vermelho. A única solução para o problema do pecado. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Não importando que pecado, quanto do pecado. E aqueles que foram lavados por Cristo se tornam mais alvo do que a neve. Mais alvo do que a pura lã. A pureza daquele que foi transformado por Cristo. Não importando quão suja pudesse ser a sua vida, o sangue de Cristo tem poder para lavar. É a grande mensagem do santuário. Salvação, transformação e esperança de viver eternamente no lar de glória. Representado pela 4ª cobertura, que era feito de azul, púrpura, carmesim, com anjos bordados, anjos dourados, bordado, representando, dando uma pálida ideia do lar celestial, do galardão prometido. Quando se entrava no santuário e olhava em cima, é essa visão que se tinha. Meus prezados, o que temos aqui no pátio é a certeza do perdão dos pecados. É a certeza de salvação, de vida eterna. O injusto se tornando justo. Romanos, capítulo 4, e o verso 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. 4:25 de Romanos. Para nossa justificação. Meus prezados, se esquecerem tudo que vamos falar aqui hoje, por favor, não se esqueça dessa grande verdade. No santuário, nós encontramos os 3 passos para a vida eterna. No pátio, no santo e no santíssimo. Aqui, o primeiro passo podemos chamar do quê? Justificação. Salvação. Porque o sangue foi derramado. Medite, por favor, nas palavras do hino que o Lordsman irá cantar agora. E temos o grande privilégio de tê-los junto conosco. Uma bênção muito grande. Que Deus os use. Pense bastante na letra desse hino. Quando os próprios sacerdotes pecavam, e quando todo o povo pecava de uma só vez,
nessas duas ocasiões, o sacerdote sacrificava um novilho. E era o momento em que ele entraria no lugar santo, trazendo o sangue em uma vasilha de ouro. Ele fazia a aspersão do sangue de frente à cortina que separava o Santo Santíssimo 7 vezes. Interessante que a palavra de Deus diz que ele fazia isso com um dedo. A ideia que muitas pessoas têm é que o lugar santo era um lugar asqueroso, com sangue sendo espalhado por todo lugar, escorrendo. Observe, ele não jogava litros de sangue, quantidade de sangue. Era uma aspersão com um dedo, diz a palavra de Deus. E não diz que essa aspersão era feita na cortina também. Era feito de frente à cortina, diz a palavra de Deus. Algumas gotinhas podiam cair ou não. O fato é que no deserto, naquele calor, secava logo, caía, desprendia. E o sacerdote cuidava para que tudo estivesse muito bem limpo. Tudo que Deus faz é perfeito e é em ordem. E essa cortina era trocada uma vez por ano. E o sacerdote cuidava para que tudo estivesse em ordem aqui no lugar santo. Aqui estava a mesa dos pães da proposição, em número de 12 pães. Sobre eles havia vasilha de ouro contendo incenso. Cada sábado, o sacerdote trocava esses pães. Só eles podiam comer desses pães. Eles trocavam os pães. E no momento que fazia essa troca, oferecia incenso no altar de incenso, em gratidão, em reconhecimento pelas bênçãos concedidas por Deus naquela semana. Era o povo falando, agradecendo a Deus por isso. Meus prezados, os pães que representava o povo de Deus, eram 12 pães. Como em cada detalhe do santuário fala de Jesus, os pães representavam Jesus. Quando ele veio aqui, ele falou: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta jamais terá fome. Meus prezados, o pão representa alimento, que é Cristo. Aonde nós encontramos os ensinamentos de Jesus para nos alimentarmos em sua palavra. Portanto, o que representa aqui é a palavra de Deus, que devemos aceitá-la com seus filhos integralmente, sem acrescentar, sem tirar absolutamente nada. Obedecendo os ensinamentos de Jesus. E ao nos alimentarmos do pão, não podemos ficar egoístas ou sermos egoístas. É preciso repartir o pão com esse mundo faminto da verdade de Deus. O lugar santo nos ensina uma grande e importante verdade. Que nós precisamos cumprir a missão. Precisamos partilhar com outros a verdade que conhecemos. É o que ensinava também no castiçal, que estava sempre aceso, noite e dia, iluminando o interior do santuário que não tinha aberturas. Jesus, quando veio, disse: eu sou a luz que veio a esse mundo. Mas ao mesmo tempo que ele falou: vós sois a luz do mundo. Observem, o que aprendemos aqui de missão, de partilhar com outros o conhecimento que temos. É preciso permitir que Cristo, a luz do mundo, incida sobre nós, a fim de refleti-la a este mundo de trevas pelo pecado. Envolvimento com Cristo, o Redentor. O que aprendemos aqui no lugar santo é a necessidade de partilhar com outros as bênçãos que recebemos de Cristo em nossa vida. Não podemos ser egoístas em relação a isso. O momento mais solene da ministração do sacerdote no lugar santo
é quando ele oferecia o incenso. O altar de incenso tinha brasas tiradas do fogo aqui do altar de holocausto, que o próprio Deus havia acendido. E a fumaça que subia aos céus representava a oração dos santos, a intercessão de Cristo. E esse momento ali era um momento solene, que em seguida ele se ajoelhava. Isso significa culto verdadeiro, que é feito de forma reverente, honrada, silenciosa, compenetrada, sem barulho, sem gritaria. Culto que Deus aceita. Grandes ensinamentos o santuário nos traz. E agora, eu queria dizer para vocês o segundo passo para a vida eterna. Vamos abrir em Romanos novamente. A palavra de Deus. Capítulo 6 e o verso 22. Capítulo 6, verso 22. Olha o que é dito aqui. Mas agora, libertados do pecado. Aonde fomos libertados do pecado? Aqui no pátio. Agora, libertados do pecado. Temos o nosso fruto para o quê? Para santificação. E por fim, a vida eterna. O segundo passo, então, é santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Santificação, que significa uma vida toda com Deus. Uma vida toda crescendo na fé. Vamos imaginar o mundo de pecado aqui. Uma vez que você foi justificado, uma vez que foi libertado dos pecados. E aqui o que nós aprendemos é que a justificação nos livra da culpa do pecado. A culpa não é mais tua, a culpa é de Cristo que tomou teu lugar. Ele assumiu essa culpa, pagou o preço, como já falamos. Então, aqui no pátio aprendemos a justificação que nos livra da culpa do pecado. E agora então, não vamos seguir um caminho paralelo, presta muita atenção, paralelo a esse mundo. Continuando com os costumes deste mundo. Mas o caminho da santificação é um caminho ascendente. Cada dia mais próximo da perfeição em Cristo. Cada dia mais distante da vida de pecado. Lembre-se disso, um caminho ascendente, que leva a vida toda, desde o momento que você aceitou a Cristo, foi salvo por Ele, desde o momento que você foi batizado nas águas, você agora tem uma experiência com Cristo cada dia, num caminho chamado santificação. E agora, Hebreus 10, 19. Se surpreenda com o convite que Deus nos faz. 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia, que é a mesma coisa que confiança, é a mesma coisa que segurança. Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Essa é uma verdade fantástica. Deus nos convida para que com coragem, com ousadia, a gente entre no santuário. Isso significa ir além do pátio. Isso significa sair do pátio. Lamentavelmente, prezados, a maioria dos cristãos
aqui estão no pátio, louvando a Deus, louvado seja Deus, glória, aleluia, por Cristo que me salvou, que purificou meus pecados, e continuam aqui no pátio, pisando a sagrada lei, não aceitando a palavra de Deus integralmente, acrescentando ou retirando verdades desse sagrado livro. Por quê? Porque não conhece a doutrina do santuário. Percebe a seriedade da missão que você tem por conhecer essa verdade. O que falta nesse mundo, dito religioso, é sair do pátio, ir além do pátio. Porque é somente entrando no santuário que você tem a compreensão da necessidade de se envolver com o Messias Redentor. É aqui, entrando no pátio, que você tem a compreensão que a palavra de Deus deve ser aceita integralmente. E que você deve obedecer a sagrada lei de Deus, como está escrito aqui. Se alguém não entra no santuário, não vai além do pátio, não tem essa visão. Percebe o quanto devemos ser gratos a Deus pela luz poderosa que concedeu ao remanescente. Essa compreensão que temos de uma verdade integral, somente através do santuário. Entre no santuário, tenha uma experiência com o Senhor. Não se conforme em continuar no pátio. Se envolva adentro do santuário. Todos os dias, os pecados de Israel eram acumulados no santuário. E se fazia necessário a purificação do santuário, ou seja, a remoção simbólica dos pecados que foram acumulados aqui. E isso era feito no grande dia da expiação, 10º dia do 7º mês. Yom Kippur. Era um dia muito especial para Israel. Era um dia em que eles estavam contritos, aguardando com grande expectativa, porque era o dia de juízo. Seriam aceitos ou reprovados. Os pecados que cometeram durante todo o ano, que estavam acumulados no santuário, seriam removidos simbolicamente ou não. Nesse dia, entrava em ação o sumo sacerdote, que deveria entrar no lugar santíssimo. E ele fazia isso 3 vezes. E não podia entrar no lugar santíssimo com aquela roupa toda vistosa que ele usava no dia a dia. Havia um manto especial de linho para isso. Ele tinha que entrar como o mais simples, mais humilde dos sacerdotes. Ele ia estar diante da presença de Deus. Ali, no lugar santíssimo, apenas um móvel. A arca da aliança. Entre os 2 querubins. A glória de Deus. O Shekinah. E o sumo sacerdote entrava com incensário aceso para empanar a glória de Deus, para não ser fulminado. Em seguida, ele entrava para fazer sacrifício em prol dele e da sua família. E na terceira vez, 2 bodes eram trazidos. Era lançado sorte sobre os mesmos. O bode escolhido representava Cristo, era sacrificado, e o sangue era levado e aspergido 7 vezes sobre o propiciatório, a tampa da arca que estava sempre fechada. Deus se manifestava ali, entre os 2 querubins, e conversava também, se comunicava com o sumo sacerdote. Nas grandes questões de Israel, quando incidia uma luz sobre o anjo da direita,
a resposta era positiva. Quando havia nuvens sobre o anjo da esquerda, era não, não pode, não faça. Quão importante era a ministração do sacerdote no lugar santíssimo. E nesse dia, então, após ele ter feito essa aspersão do sangue, era como se ele, representante do próprio Cristo, recebesse sobre si os pecados que foram confessados e acumulados no santuário o ano todo. E é nesse momento que o outro bode é trazido. Ele, colocando as mãos sobre a cabeça deste animal, confessa os pecados, transfere os pecados para esse animal chamado bode Azazel, ou bode emissário. E esse bode é levado ao deserto, aonde ele morria depois de algum tempo. Nós somos acusados de que ensinamos, e representa Satanás, que é o responsável por ter trazido o pecado a esse planeta e trazido a tragédia toda que enfrentamos neste mundo. Ele é o culpado, o responsável. E ficará 1000 anos aqui, pensando nesse grande mal que fez. Representado por Azazel no deserto. E somos acusados, como eu estava falando, de que ensinamos que Satanás faz parte do processo de expiação. Você pode responder, ensinar as pessoas com um textozinho simples que já falamos aqui. Qual é? Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. O segundo bode foi sacrificado? Foi derramado o sangue dele? Não. Então ele não faz remissão dos pecados. Ele recebe os pecados porque ele é o responsável pelos pecados. A expiação, a salvação, a purificação já fora feita com a morte do primeiro bode e o sangue aspergido ali. Satanás é o responsável. Ele há de arcar com o grande mal que trouxe. E pensará durante 1000 anos sobre isso. E será depois eliminado no final, como nós conhecemos. Aqui dentro da arca, Deus pediu que algumas coisas fossem guardadas, e são bastante interessantes, e nos mostram algumas lições importantes. Havia, por exemplo, aqui, vocês sabem que das 12 tribos de Israel, uma tribo foi escolhida para montar, desmontar e transportar o santuário. Foram os levitas. Só eles podiam mexer com o santuário. E dentre as famílias dos levitas, uma família foi escolhida para para sair dessa família, os líderes, os sacerdotes, os sumos sacerdotes. A família de Arão foi escolhida, e Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Mas vocês sabem que as pessoas nunca estão satisfeitas com aquilo que Deus determina. A palavra de Deus diz sábado, prefiro domingo ou dia nenhum. E assim com tantas outras doutrinas, tantos outros ensinamentos de Deus. Naqueles dias não foi diferente. Coré, Datã e Abirão, 3 importantes líderes, juntaram mais de 250 pessoas e fizeram uma rebelião. Moisés, que história é essa de só os levitas trabalharem no santuário? Nós de outras tribos também queremos. Por que só os da família de Arão? Nós também queremos participar da liderança do tabernáculo. Podemos imaginar Moisés dizendo que foi Deus que determinou isso. Mas eles insistiram, a terra se abriu e engoliu a todos. O povo, não satisfeito com isso, formou uma rebelião aqui, outro foco de rebelião ali, e naquele dia, cerca de 14.000 pessoas foram fulminadas. Porque queriam fazer as coisas da sua maneira. Porque não queria reconhecer que Deus está no controle. É Ele que determina. E o que Ele determina é a verdade. Não pode ser alterado, não pode ser mudado. Deus, podemos imaginar que Moisés recorreu a Deus, e Deus, em sua paciência e misericórdia, disse: olha, já foi determinado isso, mas vamos demonstrar para o povo. Peça para que seja escolhida uma família em cada tribo. Pegue uma vara, havia uma espécie de cajado, uma vara seca. Algumas delas representavam a família e passavam de pai para filho, de geração em geração. E disse Deus: coloque o nome da família. E
a vara que florescer será a família escolhida. E Deus pediu que fosse colocado dentro da arca, para que ninguém mais esquecesse disso, a vara que estava escrito o nome? Arão. E esta vara floresceu de amêndoas e deu até fruto da noite para o dia. Uma vara seca, sem vida, florescendo. Um milagre aconteceu. Porque Deus queria que o seu povo compreendesse que Ele toma as decisões. Nossa conferência geral está reunida, já escolheu um líder, um brasileiro, amém, que bom, e uma boa pessoa, e vai escolher outros líderes. Quem é que está determinando isso? Será que foi feito politicagem, campanha, vote em mim? Está proibido dentro da igreja. No próximo ano eu vou ser o primeiro ancião, ou ser a diretora do Ministério da Mulher. É o diretor do jovem. E começa a fazer já uma campanha ali com os amigos, tal. Deus está no controle, é Ele que determina. E você deve ser grato quando for escolhido, porque é Deus que colocou você ali. E se você não for escolhido, você deve reconhecer que Deus está no controle e você precisa se submeter à sua vontade. E um dia vai chegar na sua vida se for a vontade de Deus. A igreja não pode ser igual ao mundo. Não deve haver politicagem, campanhas por cargos. E a vara de Arão, guardado dentro da arca, é um poderoso ensinamento dessa verdade. Tão poderosa que faz a diferença quando a igreja obedece. Dentro da arca havia um outro objeto também, uma vasilha de ouro contendo uma porção do maná. Deus pediu que fosse guardado ali na arca para que ninguém se esquecesse. E a Bíblia diz que o maná era aquela coisa miúda, parecendo semente de coentro, que as mulheres moíam, faziam pães, bolos, comiam assim também. Deus quer que nós tenhamos certeza e a garantia de que Ele supre as necessidades físicas, as necessidades materiais. Por isso o maná ficou guardado ali. Deus provê. Fui moço e agora sou velho. Nunca vi o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. A promessa de Deus de abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. É uma garantia para que você, quem sabe que está desempregado, você, quem sabe está passando por apertos financeiros, continue a orar, continue a confiar em Deus, não abandone por isso. Ele vai cumprir a promessa feita. Lembre-se do maná guardado dentro da arca. Ninguém morreu de fome no trajeto do Egito para Canaã. Deus faz milagres acontecerem em sua vida, acredite nisso. Principal objeto dentro da arca era as duas pedras com a sagrada lei de Deus, os 10 mandamentos, a base do governo de Deus em todo o universo, reflexo do seu próprio caráter, amor e justiça. A lei que nos ensina a amar a Deus e ao próximo, que envolve toda a nossa vida, que lamentavelmente tem sido desobedecida, tem sido desonrada, colocada aos pés de muitas pessoas que se dizem servos de Deus. Sabem por quê? Porque há um ensinamento de que Jesus veio para abolir a lei, que Jesus veio para cancelar a lei. Sabem por quê? Por falta do conhecimento da doutrina do santuário. Porque não entraram no santuário para compreender essa importante verdade. E eu pergunto para você, onde você está? Está lá no pátio ainda? Ou já adentrou o santuário? Já tem a visão da verdade de Deus e a faz cada dia. E sabem, Deus é muito didático em seus ensinamentos. E por um detalhe muito simples, as pessoas criaram essa
mentira de que a Sagrada Lei de Deus foi abolida por não conhecerem um detalhe muito simples. Deus pediu que aqui não havia apenas uma lei, haviam duas leis no lugar santíssimo. Deus pediu a Moisés que aquela lei feita em rolo de livro, que ele havia ditado para Moisés, que tinha especialmente tudo aquilo concernente ao ritual do santuário, os sacrifícios, as festas, relacionadas tudo com cerimônias, tinha um propósito, tinha um objetivo: apontar para o Messias, apontar para o Cordeiro de Deus. Uma vez que ele veio, ele cumpriu essa parte desta lei, a parte que se refere à questão cerimonial. Essa foi a lei. O parte desta lei que não é necessário mais se cumprir. Havia outras questões importantes nessa lei. A vida de Israel como povo de Deus, a lei civil, ali estava a lei de saúde também, que permanece. Mas o que se referia às cerimônias atingiu o seu propósito. Não que havia defeito nessa lei, ela tinha um objetivo. Esse objetivo foi alcançado com Cristo, não havia mais necessidade. E Deus pediu a Moisés que deixasse do lado de fora. Quando o sumo sacerdote saía do lugar santíssimo, passava aqui pelo lugar santo, ele vestia aquelas outras peças, e era justamente nesse momento que os sininhos tocavam, e as pessoas que estavam aqui ao redor respiravam aliviadas. O sumo sacerdote está vivo. Isso significa que os pecados que nós cometemos durante o ano todo foram removidos, foram apagados. Temos um novo ano de oportunidade pela frente. Como Deus é bom. Percebe? O cuidado que Deus tinha com mínimos detalhes para que seu povo se sentisse bem. Os sininhos traziam conforto, alívio e paz. E você talvez tenha ouvido falar que o sumo sacerdote entrava aqui com uma cordinha amarrada na cintura ou na perna, ou então uma corrente de ouro. Esqueça, delete, porque isso não existe na Bíblia, não existe no Espírito de Profecia e nem na história séria. Isso aí foi uma lenda criada aí e surgiu no 13º século por um grupo de judeus muito radicais. Eles inventaram essa história que era, na verdade, uma corrente de ouro. E que, na verdade, não existiu. Alguns perguntam, e como que fazer se um sumo sacerdote morresse aqui? Com certeza, os mesmos levitas que foram autorizados a colocar a Arca da Aliança aqui dentro, teria autorização de Deus para tirar um corpo. Se é que alguém fulminado por Deus, vai sobrar alguma coisa. Talvez não sobrasse nem cinza. Tá certo? Tão simples, tão simples. E as pessoas, lamentavelmente, por não conhecerem a doutrina do santuário, complicam muito e inventam tantas coisas. Primeiro passo para a vida eterna: justificação. Segundo passo para a vida eterna: santificação. Terceiro passo, Colossenses. Colossenses capítulo 3, verso 4. Eu queria ver ainda um pouquinho antes desse texto, Romanos capítulo 8, verso 17, diz assim, 8, 17 Romanos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E lá em Colossenses diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Terceiro passo, representado pelos santos santos, ou glorificação. Ano 31 da nossa era. A pesada e forte cortina que separava o Santo Santíssimo é rasgada sem mãos de alto a baixo, pondo a descoberto o lugar santíssimo, até então proibido aos olhos comuns.
Com isso, Deus estava dizendo, a lei de Moisés alcançou o seu objetivo. O Messias prometido deu a sua vida. Não é mais necessário todo o ritual do santuário. E após a sua ressurreição, Cristo adentrou ao Santo dos Santos, ao Santíssimo, para estar na presença de Deus, o Pai, e dar conta da sua vitória na cruz do Calvário. E uma vez que alguns chamam de inauguração do santuário, com a presença do sangue, representando o sangue de Cristo, que presta conta ao Pai. Jesus, depois disso, passa a exercer a sua função no lugar santo, na primeira fase da sua ministração, como sumo sacerdote no santuário celestial. E o que Jesus está fazendo ao adentrar o santuário celestial é aplicar na vida daquele que nele crê os méritos obtidos em sua vitória na cruz do Calvário. Aqueles que foram justificados, aqueles que foram livres, libertos da culpa do pecado, e aqui, ao seguir o caminho da santificação, se livram da influência do pecado na sua vida. Porque agora, de acordo com a palavra de Deus, o representante do azeite que mantinha sempre aceso o castiçal, o Espírito Santo, é o agente santificador. É aquele que vai acompanhar a vida toda, dando força espiritual e poder para vencer sempre. Presença poderosa do Espírito Santo, porque somos templo de Deus e Ele permanece em nós. Então estaremos aptos a vê-lo assim como Ele é. De acordo com as profecias de Daniel, lá em Daniel 8 diz que um poder chamado Ponta Pequena, político e religioso, surgiu e jogou o santuário por terra, jogou a verdade por terra. E um ser celestial, um anjo, conversa com outro e diz: até quando continuará essa situação desonrosa contra o que acontece no santuário e as verdades de Deus? E vem a resposta. Qual a resposta? Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será vindicado, será purificado. Se referindo ao santuário celestial. Obra que Jesus Cristo está realizando, de acordo com essa grande profecia, que termina em 1844. Jesus está, como nosso grande sumo sacerdote, agindo agora em relação ao Santíssimo, executando um juízo de investigação. O grande dia da expiação universal, pelo próprio Cristo, grande sumo sacerdote, de 1844 para cá. O que Jesus está fazendo? A complexa obra de Cristo pode ser simplificada da seguinte forma: Jesus está preparando o livro da vida. Nomes são mantidos, nomes são retirados. Aquele que permaneceu até o final, o registro dos seus pecados são apagados. As pessoas também aí fora não entendem essa questão e nos acusam quando ensinamos isso, dizendo que nós ensinamos que há pecado no céu. O que existe no céu? O registro dos pecados, que são apagados daqueles que permanecem com seu nome no livro da vida. Outro nome aqui, abandonou o Senhor. Seu nome é tirado do livro da vida. E o registro dos pecados permanecem até o juízo final. Jesus está preparando o livro da vida. Só os que tiverem o nome escrito no livro da vida entrarão na cidade eterna. Logo, logo,
Jesus dirá: está feito. Despirá as vestes sacerdotais de juiz, de intercessor. Vestirá as vestes de juiz. E virá buscar a você e a mim, a todos nós que cremos no seu poder justificador, a todos nós que seguimos nessa vida, no caminho da santificação. Então, assim como Ele é, nós o veremos. Teremos o privilégio de partilhar de sua glória por toda a eternidade. E eu pergunto a você nesta manhã, quer pedir ao Senhor misericórdia e ajuda para permanecer firme, para estar ao seu lado e pronto para desfrutar dessa eternidade prometida? Quantos? Amém. Deus seja louvado por isso. Quando Ele vier em glória e majestade, é o momento que Ele repartirá a glória com seus filhos. E nós iremos ouvir mais uma vez o Lord's-Man cantando desta esperança maravilhosa que nós temos de ver em breve Jesus em glória e majestade nas nuvens dos céus, quando repartirá essa glória conosco.